isso. É esse ser possuído por Deus. Uma vida entregue. Uma alma abandonada. Bonito. É uma alma talvez sem estudos, né? Mas uma alma que respeita. Uma alma que tá vendo que a igreja caminha, é peregrina, a igreja é peregrina, mas que ele falou comigo. Ele falou comigo. Em algum momento da minha vida, ele falou comigo. Qual é a missão do Francimar? Que as pessoas tenham facilidade de sentir e perceber Deus. É claro, sou super a favor de que a pessoa conheça e entenda os documentos da igreja, a doutrina, mas para ela chegar lá, eu quero atingir. Porque eu sei o quanto que para mim foi importante quebrar todas aquelas barreiras. Imagina, eu fui pregar uma vez para advogados. Se eles verem agora, vão... Ele não podia falar, tô nem aí. Então, mas é difícil, hein? Pegar para advogado, né? Aí, mas difícil. Aí o que acontece? Tô lá no meio deles, aparece uma senhora com a vassoura, um pano, um rodo, lá no finalzinho do teatro, e ficou esperando lá na portinha. Falei, Deus, eu tô amarelo. Eu falando, eu tô amarelado. Eu vou arregar. Vocês conhecem essa palavra, né? Sei. Eu vou arregar. Porque os caras são letrados. Os caras conhecem de tudo. Ó a Bíblia dos caras. Como é que é o nome daquele livro lá? Vademecum. Vademecum. É, um livrão desse tamanho, Rômulo. Eu conheço. É. Aí, o que o Espírito Santo falou pra mim? Olha pra aquela senhora lá na porta. Fala pra ela. Nossa. Fala com ela. Caiu o chão, hein? Fala Aí caiu o chão. com ela. Fala pra ela com ela. Porque ela não usa gravata no interno. Aí comecei. Peguei o violão, né? Aí comecei, Dizem que o vidro é forte, mas o ferro quem quebra o vidro. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha separa o vento. E que a montanha é forte, mas o homem derruba montanhas. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus Cristo venceu a morte. Aí comecei a cantar para aquela senhora. Jesus Cristo morreu por você. Não quer saber o que você sabe, não quer saber quanto você tem. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele conhece tão bem tua vida. Ele pega na tua mão e sai passeando, te mostrando o bom da vida. Ele é o Senhor e Rei, Pastor, o Cordeiro imolado na cruz. Ele é Jesus. E aí foi. Comecei a cantar e assim fui cantando e cantando e cantando. Os caras já estavam tirando a gravata. Tudo. E foi assim, cantando e falando para aquela mulher. Então são essas inspirações que vêm do próprio coração de Jesus. Sim. E que os anjos nos inspiram e os santos nos mostram. O caminho é esse. Tem uma santa que eu não sei o nome dela, mas eu sei o feito que ela fez. De tanta raiva, ela entortou a grade
de onde ela ficava. E teve uma outra que, não sabendo de que Jesus estava na vida dela, ela começou a ter um deserto muito profundo. E ela foi lá no sacrário, abriu o sacrário, colocou a cabeça e falou: só saio daqui quando eu voltar a sentir você. Eu não sei o nome das santas, mas elas existem. Sim. Entendeu? E aí eu comecei a guardar isso. Fui um cara que com 19 anos eu ia para retiro de casais sem saber nada de casal. O padre falava as coisas, meu Deus, isso existe? Ave Maria, meu Deus. E eu lá tocando. E o padre olhava para mim, eu era o único solteiro ali. E aquilo tudo ia sendo cravado na minha alma. Aquilo tudo ia sendo fecundado no meu coração. E eu guardava aquilo, porque anos depois, eu ia usar aquilo para um casal. Sim. E Deus foi forjando, foi me, se assim posso dizer, me contaminando com as coisas do céu. E esse cantar e tocar assim surgiu. Porque eu ia para o grupo de oração e eu cantava no meio do povo, né? Não sabia tocar. O tocar veio da necessidade. É mesmo? É. Mas explica pra gente como é que veio essa questão, porque o Francimar faz uma coisa que vocês têm, assim, eu não posso pedir, porque eu acho que não tem como você pedir que o Espírito Santo haja, né? Mas ele faz uma coisa que é maravilhosa, ele começa a cantar e começa a vir a fluir uma letra improvisada, né, Francimar? É isso mesmo. E faz parte da sua pregação isso. E é maravilhoso, quem já ouviu, você vê que ele começa a falar com a pessoa e ele faz umas lives que faz isso. Cara, vocês têm que ouvir, só ouve, né? Não sei se você pode fazer aqui, né, Francimar? Mas se sente tocado, né, obviamente. Talvez eu não esteja tão maduro assim pra te ouvir falar. Talvez eu não esteja tão pronto pra te acompanhar. Mas tua voz rompeu os meus ouvidos. Ah, eu quero o paraíso. Talvez eu não esteja tão maduro assim pra pegar em tua mão e dizer a direção. Mas tu me amas e me escolheu. Farei de tudo pra não decepcionar. Foi assim com os apóstolos. Tu chamou um por um, mudou a vida por amor. Nada forçou. Hoje sou eu quem diz: eu sou a continuidade de tua palavra que me diz: vem e segue-me. Nossa, maravilhoso. E vocês acham que não, mas isso é agora. Não é, se você procurar isso aí, você não acha em lugar nenhum, não. É agora, o cara faz agora. É inacreditável isso aí. É isso. É esse ser possuído por Deus. Uma vida entregue. Uma alma abandonada. Bonito. É uma alma talvez sem estudos, né? Mas uma alma que respeita. Uma alma que tá vendo que a igreja caminha, é peregrina, a igreja é peregrina, mas que ele falou comigo. Ele falou comigo. Em algum momento da minha vida, ele falou comigo. E não é emocional, é história. É história. É palpável. Um menino que deixou muitas coisas para ser de Deus. Um menino que sonhou e Deus realizou. Um menino que foi chamado de vagabundo. Um menino que foi chamado de mentiroso. Você está atrás das coisas da igreja. Agora você diz que é missionário, que depende da ação de Deus para viver. Um menino que teve que rebater as palavras contra ele. Ah, você não quer trabalhar porque você é vagabundo mesmo. Mas eu sabia que ele estava falando comigo. Eu sabia que ele estava dizendo: filho, continua. Não vai ser fácil agora, porque as pessoas não vão entender. E é parte delas não entender, porque é demais. Então continua. Fica ali. Seja constante no seu
secreto. O meu secreto é maravilhoso. O meu secreto é maravilhoso. Eu amo o meu secreto. Eu amo ouvir a voz do Senhor. E ele fala assim, quero falar com você, e eu vou mesmo. Eu paro o que estou fazendo, vou para um canto. E digo para ele, pode falar. E só saio dali quando, de fato, ele quer falar. Se ele não quer falar, eu volto depois lá. Porque talvez seja eu quem não estou ouvindo. E isso é um trampolim para que eu entenda bem o que a igreja me proporciona. Para que eu entenda bem a riqueza da nossa igreja. Mas a riqueza passa também pela experiência mística. Eu não posso deixar de narrar que a sombra de Pedro curava. Quando eu lia aquilo, eu falava, Deus, o que tu tens para mim? O que tu tens para mim? Porque se a sombra dele curava, será que eu posso em teu nome também? Entende? E é assim, esse é o desafio diário. Com 7 meses eu nasci. Mas a minha mãe, com 6 meses, lavando louça, lavando roupa, ela escutou um barulho e falou, meu Deus, que barulho é esse? De onde está vindo? Minha mãe fala isso. E ela fala com uma categoria de quem não precisa mentir. É isso que eu fico fascinado. Tem pessoas que nascem para falar a verdade. E a vida da pessoa é verdade. E o que ela diz é testificada pela vida. E ela fala que esse barulho continuou e ela parou de lavar a roupa e o barulho ficou. E aquele som diferente, quando ela percebeu, era eu dentro da barriga dela. Ela fala para todo mundo, meu filho cantou na minha barriga. É extraordinário. Eu não posso negar a história que ele tem para mim. Eu não posso. Você entende? Eu não posso ser egoísta. Mesmo que as pessoas não entendam. O problema não está em mim, é em você não entender isso. E o meu padrinho me dá essa testificação de que muitos não entenderam ele naquela época, nem a igreja. Mas ele foi fiel. E assim vai. Eu me lembro quando criança, tá aí, porque que eu sou filho de Maria, filho da mãe, e ela já fazia parte da minha história sem que eu soubesse. Eu não sei se aqui em Campo Grande ou na região, no Brasil, quem tá ouvindo, além Brasil, mas naquela época a gente brincava de enfica, era um ferro num formato de pergunta. Como é que é aquele símbolo do português? Que é uma... faz a pergunta, coloca ele lá no finalzinho. Tem um interrogação. Enfica é um ferro com aquele formato e a gente jogava na terra e saía puxando assim, né? Eu peguei aquele ferro e coloquei atrás do poste de energia do quintal da nossa casa. Tinha 2 furinhos e por curiosidade eu peguei o ferro e coloquei dentro daquele ferrinho, daquele buraquinho. Me deu vontade de colocar. E aí aconteceu, hoje eu sei o que é, na época, um curto-circuito com mais de 10.000 volts. E aí, quando a minha mãe viu toda aquela faísca, aquele fogo, ela gritou, valei-me Nossa Senhora Aparecida, ele já não é mais meu, ele é teu, e se ele sobreviver, eu não vou mais nem chamá-lo de meu filho. Ele é teu filho. Minha mãe disse que eu voei para trás e comecei a correr ao redor da casa, porque a casa era solta no lote, e rodando várias vezes, e aí eu caí, desmaiado. Minha mãe me pegou no colo e disse, mãe Aparecida, cuida dele, porque eu não sei cuidar. E aí chamado técnico, na época não tinha... Lá em Brasília hoje é Neoenergia, não sei aqui, né? Mas ele foi lá e disse, seu filho era para estar uma bolinha desse tamanho aqui. Uma bolinha. Isso não acontece sempre.
Aí um dos grandes milagres. Como negar isso? Não podia negar. Eu tinha que dizer, Senhor, eis-me aqui. Nossa, é assim mesmo. Não adianta, né, cara? É o chamado. Isso aí. Chamado. Por isso que eu falo para as pessoas: tenha fé.